Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, assim, eu acho que é um dos casos mais misteriosos que eu trouxe aqui pra vocês no canal, porque envolve uma criança que tinha apenas 9 anos e é um desaparecimento que não faz muito sentido. Vocês vão entender isso ao decorrer do vídeo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, de desaparecimento como é o de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Aisha Degree. Aisha Jacla Degree nasceu no dia 5 de agosto de 1990, em Shelby, na Carolina do Norte. Filha de Harold e Aquila, a menina foi a segunda filha do casal. Seus pais se casaram no Dia dos Namorados, em 1988. Um ano depois, o primeiro filho do casal nasceu, e passado mais um ano, a pequena Aisha veio ao mundo. Seus pais criaram os filhos em meio a uma área rural em Shelby. Eles tinham seus trabalhos nas proximidades enquanto as crianças estavam na escola. Eles garantiram que seus filhos fossem isolados de influências externas e tiveram uma vida centrada em sua família, igreja e na escola. Os Degree não tinham um computador em casa, pois acreditavam que isso iria prejudicar as crianças. Sua mãe disse que Aisha não tinha problemas com a educação dos pais, ela era tímida e muito cautelosa, e sempre respeitava os limites que os pais colocavam. Ela nunca falava com estranhos e tinha um medo de cachorros e do escuro. Em fevereiro de 2000, Aisha estava com 9 anos e na quarta série do fundamental. No dia 11 daquele mês, as escolas estavam fechadas, pois as temperaturas estavam muito baixas. No dia seguinte, Aisha participou do jogo de basquete. Ela era uma das melhores atletas do time e ficou muito chateada quando seu time perdeu a primeira partida da temporada. Nas horas seguintes após o jogo, ela chorou bastante com seus colegas de time, mas com o tempo ela aceitou e se sentiu melhor. No dia 13 de fevereiro, um domingo, Aisha e seu irmão foram à igreja da casa de um parente e depois voltaram para casa. Por volta das 8 horas daquela noite, as duas crianças foram para a cama no quarto que compartilhavam. Quase uma hora depois, a energia acabou no bairro após um acidente de carro nas proximidades. Quando a energia voltou, já era depois da meia-noite e Harold foi até o quarto dos filhos e encontrou os dois em suas camas dormindo. Perto das 2h30, seu pai foi mais uma vez no quarto das crianças antes de dormir e estava tudo bem. Pouco depois, O'Brien, o irmão de Aisha, que estava com 10 anos na época, ouviu a cama de sua irmã ranger. Ele não se importou e acreditou que ela estava apenas se mexendo. Nesse momento, Aisha saiu da cama, pegou uma mochila que ela mesma embalou, antes com vários conjuntos de roupa e itens pessoais, e saiu de casa. Nesse momento, havia uma grande tempestade na rua com muito vento e chuva. Entre 13h45 e 4h15, dois motoristas a viram caminhando para o sul pela rodovia 18, vestindo uma camiseta branca de manga comprida e calças brancas, perto do cruzamento com a rodovia 180. Um dos motoristas disse que voltou o carro porque achou estranho que uma criança tão pequena estivesse sozinha naquela hora. Quando ele se aproximou da menina, ela correu para dentro da floresta e não a viu mais. Às 5h45, sua mãe acordou e aquele era um dia muito importante para a família, porque era o aniversário de casamento dos pais. Então as crianças ali estavam animadas e tal para aquele dia, e a mãe acordou cedo porque tinha que preparar as crianças, dar banho, tomar café, enfim. Eles tinham várias coisas para fazer naquele dia. Então sua mãe foi até o quarto das crianças e ela se deparou apenas com seu filho mais velho na cama, e a cama da Aisha estava vazia. Ela achou aquilo muito estranho, mas de início ela não se preocupou muito. O seu pai disse que, talvez ela foi até a casa da avó, que ficava muito perto e tal. Era uma coisa não muito comum, mas que ela poderia ter feito. Então a mãe ligou para a casa da avó, mas a menina não estava por lá. E foi nesse momento que os seus pais ficaram muito preocupados. A polícia foi chamada. Às 6h40, os primeiros policiais chegaram ao local.
Os cães farejadores da polícia não conseguiam sentir o cheiro de Aisha. Aquila percorreu o bairro chamando o nome de Aisha e acordou todos os vizinhos às 7 horas da manhã. Amigos, familiares e vizinhos cancelaram seus planos para o dia para ajudar nas buscas nas proximidades. Ao final do dia, tudo que foi encontrado foi uma luva que a mãe disse que não pertencia à sua filha, já que nenhuma roupa de inverno foi levada da casa. A cobertura da imprensa local levou os 2 motoristas que viram Aisha andando pela estrada naquela madrugada, incluindo aquele cuja tentativa de se aproximar dela aparentemente levou Aisha a fugir para a floresta. Em 15 de fevereiro, embalagens de doces foram encontradas em um galpão de uma empresa próxima ao longo da rodovia, perto de onde Aisha foi vista correndo para a floresta. Junto com eles estavam um lápis, um marcador e um laço de cabelo que foram identificados como pertences dela. Também foi encontrada uma fotografia de uma garota negra da idade de Aisha que ainda não foi identificada. Foi o único vestígio dela encontrado durante a busca inicial. Em 16 de fevereiro, Aquila percebeu que no quarto de Aisha estava faltando suas roupas favoritas, incluindo um par de jeans com listras vermelhas que ela sempre usava. Uma semana depois, a busca foi cancelada. A polícia e voluntários realizaram as buscas em um raio de 3 a 4 quilômetros, onde ela foi vista pela última vez. Cartazes foram espalhados por toda a área e 300 pistas foram enviadas que variavam de possíveis avistamentos a dicas sobre casas abandonadas e poços onde Aisha poderia ter ido. O xerife do caso pediu à mídia que mantivessem o caso em alta. O FBI e a State Bureau of Investigation da Carolina do Norte se juntaram ao caso. Eles colocaram as informações de Aisha em seus bancos de dados de crianças desaparecidas. Do relato de Aquila sobre Aisha havia levado com ela, os investigadores acreditaram que ela havia planejado e preparado para essa partida nos vários dias anteriores ao seu desaparecimento. Um especialista do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas observou que a maioria das crianças que fogem tem pelo menos 12 anos, então ela estava fora dessa estatística. A polícia não conseguia ver um motivo para ela ter fugido, já que sua família a dava tudo que era necessário e ela não tinha problemas com ninguém. A polícia também cogitou que quando ela fugiu, ela poderia ter sido sequestrada. Esse caso foi muito divulgado pela mídia. Seus pais participaram de vários programas para falar sobre o caso. Em 3 de agosto de 2001, a mochila de Aisha e outros itens foram descobertos durante um projeto de construção na rodovia 18, em Brooke County, perto de Morganton, a cerca de 42 quilômetros ao norte de Shelby. A mochila estava embrulhada em um saco plástico. O funcionário que a encontrou disse que a mochila continha o nome e o número de telefone de Aisha. O FBI o levou para sua sede para uma análise forense adicional. Os resultados desses testes não foram compartilhados publicamente. No 20º aniversário do desaparecimento de Aisha, o FBI confirmou que a mochila continha uma cópia de um livro e uma camiseta da banda New Kids on the Block. Nenhum desses itens eram de Aisha. O livro era da biblioteca de sua escola primária. As pistas encontradas levaram a becos sem saídas. Em 2004, seguindo uma dica supostamente recebida de um preso, o escritório do xerife começou a cavar em um cruzamento de Laundley. Por lá foram encontrados ossos, mas eram de animais. Os Degree tomaram medidas para manter a memória de Aisha e o caso vivo na mente do público. Em 2008, eles estabeleceram uma bolsa de estudos em seu nome para um estudante local merecedor. Eles organizaram uma caminhada anual para aumentar a conscientização e dinheiro para financiar sua pesquisa. A caminhada começa em sua casa e termina perto de onde ela foi vista pela última vez. Foi originalmente realizada em 14 de fevereiro, mas depois foi alterada para o dia 7 de fevereiro. Os pais sentiram que não era justo para os participantes perderem o Dia dos Namorados. Aquila Degree lamentou em uma entrevista de 2013 que o desaparecimento de sua filha não recebeu tanta atenção na mídia ao longo dos anos quanto alguns outros casos de crianças desaparecidas porque Aisha era negra. As crianças brancas desaparecidas recebem mais atenção. Não entendo por quê, disse ela. Eu sei que se você perguntar a eles, eles vão dizer que não é racial. Em fevereiro de 2015, o FBI anunciou que os agentes do FBI, investigadores do gabinete do xerife do condado de Cleveland e agentes do Departamento de Investigação do Estado estavam reexaminando o caso e entrevistando novamente as testemunhas. Eles também anunciaram uma recompensa de $25 mil por informações que levassem à prisão e condenação da pessoa ou pessoas responsáveis pelo seu desaparecimento. Um grupo comunitário está oferecendo uma recompensa de $20 mil. O FBI anunciou em maio de 2016
que uma nova investigação do caso havia revelado uma possível nova pista. Eles revelaram que Aisha pode ter sido vista entrando em um carro Lincoln Continental Mark, verde escuro, ou possivelmente um Ford Thunderbird. Os dois carros foram fabricados no início de 1970. Ela foi vista entrando em um desses carros ao longo da Rota 18, perto de onde ela foi vista pela última vez naquela noite. Em setembro de 2017, o FBI anunciou que sua equipe Child Abduction Rapid Deployment estava no condado de Cleveland para ajudar nas investigações e fornecer análise técnica, comportamental e apoio analítico para descobrir mais sobre o que aconteceu com ela. A equipe trabalhou ao lado de funcionários dos investigadores do gabinete do xerife do condado de Cleveland e agentes do Departamento de Investigação do estado da Carolina do Norte por 10 dias. As agências também se reuniram várias vezes por mês para analisar as últimas informações sobre a investigação. Desde setembro de 2017, agentes e investigadores locais realizaram cerca de 300 entrevistas. Em outubro de 2018, os detetives do Cleveland County Sheriff's Office pediram informações do público sobre 2 itens de interesse que foram encontrados na mochila de Degree. McLaughlin Pool, um livro infantil que foi emprestado da biblioteca que ela estudava no início de 2000, e a camiseta do New Kids on the Block. Um investigador disse que os itens são pistas vitais. Em novembro de 2020, um preso chamado Marcus Mellon, que foi condenado por crimes sexuais contra crianças em 2014, escreveu uma carta alegando que Aisha Degree foi assassinada e que ele sabia onde estava seu corpo. Em fevereiro de 2021, o xerife do condado de Cleveland anunciou que as informações dele levaram a outro beco sem saída. Depois de mais 20 anos, ainda acredito que minha filha esteja viva, disse Alquila, sua mãe, em uma entrevista. Não acredito que ela esteja morta, e eu sei que alguém sabe de alguma coisa. Não sou louco o suficiente para pensar que uma criança de 9 anos pode desaparecer no ar sem que alguém saiba de alguma coisa. Isso é o pior do que a morte, porque pelo menos com a morte você tem um ponto final. Você pode ir ao túmulo ou se tiver uma urna em casa, mas para nós não podemos chorar, não podemos desistir. A única coisa que temos é a esperança. Acho que a maior dúvida desse caso é por que ela saiu. Essa é a maior pergunta que a gente tem, porque não faz o menor sentido uma criança de 9 anos sair numa tempestade de madrugada. Nada faz sentido e parece que ela programou aquilo. Foi isso que a polícia concluiu, que ela já tinha organizado algumas roupas, alguns itens e deixado dentro da mochila e ela simplesmente saiu e ninguém mais a viu sem ser aquele motorista que viu ela entrando numa floresta. Então, tem algumas teorias nesse caso e a primeira é que algumas pessoas acreditam que ela era sonâmbula, só que eu acho que os pais dela provavelmente saberiam disso, mas que ela estava sonâmbula, pegou a mochila, saiu de casa. E quando aquele motorista se aproximou dela, ela acordou e se assustou e correu para dentro da floresta. E lá aconteceu alguma coisa, ela caiu, ela se machucou, ela foi atacada por algum animal, alguma coisa, enfim, e o corpo dela nunca foi encontrado. Outra, assim, teoria que algumas pessoas acreditam é que a Aisha estava sendo violentada, passando por alguns abusos dentro de casa e alguém ajudou ela a fugir da família. Então, algum adulto a orientou, talvez um parente, alguma coisa, um treinador da escola onde ela estudava, um professor, sei lá, deu ali algumas direções ali para ela seguir, para ela pegar os seus itens e tal, e fugir e se encontrar com ele naquela madrugada, porque ela sofria algum abuso dentro de casa, ela precisava fugir daquela situação. Claro que isso são apenas teorias, porque a gente não sabe o que aconteceu, a polícia também nunca confirmou nenhuma delas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, um caso cheio de mistérios em que a gente não entende o que aconteceu, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que aconteceu com ela? Será que ela estava sonâmbula? Será que alguém ajudou ela? Ou é uma outra teoria que não tem nada a ver com isso que a gente falou aqui? É um caso de muito mistério que aconteceu já faz um tempo, mas que a gente espera que um dia ele tenha um ponto final. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.